Vamos fazer aqui uma questão da USP? Essa questão aqui caiu na USP, tá? É uma questão da FUVEST. O que diz aqui a questão da USP? Ele fala assim, ó, duas barras isoladas, A e B iguais, colocadas sobre uma mesa, têm as suas extremidades esferas com cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos. A barra A é fixa e a barra B pode girar livremente em torno do seu eixo O, que permanece fixo, né? Então, ela pode, aqui o ponto, esse ponto aqui é fixo, né? Mas ela pode girar aqui livremente. O que mais que ele diz? Nas situações 1 e 2 romano, a barra B foi colocada em equilíbrio nas posições opostas. Para cada uma dessas situações, o equilíbrio da barra B pode ser considerado como sendo, respectivamente, o quê? Né? E aqui o probleminha da USP ele foi legal com você porque ele te deu, né, até uma indicação do que é um sistema estável, instável e indiferente, né? Então, um sistema estável é aquele que tende a retornar ao equilíbrio inicial, um sistema instável é aquele que tende a se afastar-se do equilíbrio inicial, né? E indiferente permanece em equilíbrio em uma nova posição, né? Então, aqui a gente tem que analisar se na situação 1 e situação 2, em que se enquadra, né, a situação 1 e a situação 2. Né? Então, vamos analisar aqui com calma essa figura. Então, a gente observa aqui que nesse ponto aqui de cima, essa barra está fixa. Né? Estou olhando aqui para a situação 1. Né? Então, na situação 1, o que, que a gente percebe? Que essa barra aqui, essa barra está fixa aqui, a barra A está fixa, e a barra B, ela está livre, ela pode girar aqui em torno do eixo. Aí o cara tem que lembrar um pouquinho de física, de eletrostática. Aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, então elétron com elétron não se gosta, né? Então aqui vai ter uma força de repulsão entre eles, então vai ter uma força de repulsão porque eles não se gostam. Então esses carinhas aqui não se gostam, assim como positivo e positivo também não se gosta. Então aqui vai ter uma força para cá e aqui vai ter uma força para cá. E a pergunta é, por que que essa barra está equilibrada? Justamente porque, como esse braço é igual a esse braço, e essa força aqui de repulsão é igual a essa força, então essas duas forças meio que equilibram esse objeto para não poder ficar rodando ou girar aleatoriamente. Né? Então, por isso que essas duas forças garantem o equilíbrio. Mas aí uma questão é, vamos parar para pensar. Se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto negativo, e tentar empurrar ele para cima, vocês concordam que a força de repulsão vai aumentar? Se a força de repulsão vai aumentar, ele vai fazer com que esse objeto volte para a origem, né? Que é justamente qual conceito? Que é o conceito estável. Né? Então, o conceito estável me garante o quê? Se eu tento girar esse negócio para cá, essa força de repulsão aqui, deixa eu até colocar aqui de outra cor para a gente frisar bem, essa força aqui de repulsão, né? Então, se eu pegar e tentar rodar essa barra para aqui para cima, essa força ela vai aumentar de repulsão, fazendo com que o objeto volte, né, para a posição original dele, tá? Então, por isso que a questão aqui é estável, né? Ou seja, vai querer voltar para a posição original dele. Agora, aqui na situação 2 a coisa é um pouco mais diferente. Por quê? Porque a gente sabe que positivo e negativo se gostam, se atraem. Né? Então, aqui a gente sabe que esses dois tiozinhos aqui, eles se gostam. Né? Então, positivo com negativo, eles se atraem, né? Só que aqui também a gente tem negativo com positivo que também se atrai. Ou seja, por que que ele está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio porque essas duas forças aqui são iguais. Né? Essa e essa são iguais. Né? O que o fato é que essas duas forças, assim como lá embaixo, na situação 1, elas são iguais, então aqui, como essas duas estão para cima, o braço é o mesmo, né? A força é igual. Então por isso que ele está em equilíbrio. Agora, para pensar. Se eu fizer a mesma brincadeira, se eu conseguir, né, dar um peteleco aqui nesse objeto para cima, como eles se gostam, esse objeto não vai voltar para a origem, ele vai querer rodar. Né? Então, se ele vai querer rodar, por que que ele vai querer rodar? Porque essas duas forças se atraem. Então, quanto mais perto elas estiverem, né, vai ficar mais forte a atração entre elas. Né? Então, esse objeto ele vai tender a girar. Né? Ou seja, ele vai tender a uma situação o quê? Instável. Né? Ou seja, que é o caso aqui, né? Ó, instável tende a afastar-se do equilíbrio inicial. Ele não vai voltar como era, né? Ele vai ficar, não vai voltar qualquer lado que eu mover aqui para cima, né? A situação não vai ficar estável não, vai ficar instável. Então, qual que é a alternativa que indica essa brincadeira, né? Então, a situação 1, ela é estável, a situação 2, ela é instável. Ou seja, a alternativa, aqui no caso, daria a alternativa aí. Questãozinha da USP, legalzinha, né? Só para a gente brincar um pouquinho com a questão de força e a questão de torque, de momento, de rotação, se é estável, instável ou indiferente. Aí você fala, mas o que diabo é uma situação indiferente? Só para finalizar.
Indiferente é se eu tivesse aqui, por exemplo, um bloco, né? Se eu tenho aqui um bloco sobre uma superfície, né? Aqui tem a força para cá, tá, né? O centro de gravidade está aqui. Se esse bloco girar para cá, ele vai girar. O que que vai mudar? Nada, né? Não muda nada, né? Porque as forças aqui continuam sendo as mesmas, né? Peso normal para cima, né? Ou seja, é indiferente, né? Se ele rodar ou não, ele vai ficar estável do mesmo jeito, né? Então isso é uma situação indiferente, não é um caso dali que eu acabei de explicar, tá bom? Bom, é isso.